Como conquistar esse amor próprio? Como eu consigo aumentar esse amor por mim? E ao mesmo tempo, como que eu afasto o medo da minha vida? Vamos bater um papo aí sobre essas duas questões. Aqui Valéria Pereira, psicanalista espiritualista. Minhas queridas pessoas, é muito comum os meus clientes nas sessões de terapia, eles fazerem essa pergunta: como que eu cultivo o amor próprio? Como que eu faço para ter esse amor próprio? Eu vou fazer um comentário, vou até sugerir um livro para vocês. É um livro de Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. É um livro que eu indico, muito bom. Se você gosta de leitura ou de repente de audiobook, vai ajudar bastante. Eu vou passar aqui para vocês algumas dicas simples, mas que você precisa ter à disposição e procurar iniciar. Eu acho que, como todo novo hábito na nossa vida, nós precisamos praticar todo dia um pouquinho. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa começar a praticar na sua vida para começar a fazer esse amor próprio crescer é parar de se criticar. Se você começar a se observar durante o dia, quantas vezes você se critica, você se condena? Então, você parar de usar palavras que te depreciam. Como eu sou burra, como eu sou chata, como eu faço tudo errado, como ninguém gosta de mim, como eu fiz isso errado, como eu fui falar isso, como eu sou idiota, ai, e por aí vai. Lembra que eu já comentei algumas vezes com vocês, né? As palavras, elas são decretos. Então, toda vez que eu emito, que eu falo uma palavra, eu estou decretando coisas na minha vida. Então, quando você faz ou fala palavras que te depreciam, que te criticam, você está decretando aquilo para você. Então, a primeira coisa é você parar de se criticar. Eu sugiro que você agora pegue uma folha de papel, um caderno, uma caneta, pare por um momento, respire profundamente, anote quais são as suas qualidades. Todos nós temos qualidades. Ah, Valéria, eu não tenho. Tem. Às vezes você está buscando qualidades muito grandes. Não, qualidades do dia a dia, coisas que você faz e que você acredita que você faz bem, ou coisas que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer é porque você faz bem. Anota essas qualidades e começa a admirar essas qualidades em você. Comece a se elogiar por essas qualidades. Então, pare de se criticar, porque isso é péssimo. E aí, a segunda coisa é parar de criticar os outros. Sabe por que eu critico os outros? Porque quando eu estou falando mal do outro, eu tiro o foco de mim. Aí eu não preciso prestar atenção que eu não me gosto, que eu não me aprovo, que eu não gosto de quem eu sou, que eu não gosto do que eu tenho dentro de mim. Então, quando eu aponto o dedo para o outro, é porque eu não quero me olhar. É mais fácil falar mal do outro, é mais fácil eu criticar o outro, é mais fácil fazer fofoca do outro, porque assim eu não preciso encarar quem eu sou. Eu posso continuar me escondendo atrás do que eu estou falando do outro. Então, pare de criticar o outro. O outro é a vida dele. Ele já está cuidando da vida dele. A tua vida já tem os teus desafios. E aí é muito interessante porque quando eu começo esse processo de parar de me criticar,
e eu começo a observar as coisas boas que eu tenho em mim, gradativamente eu vou perdendo essa necessidade de parar de criticar o outro, de falar que o que o outro faz não tá bom. Porque, gente, eu critico o outro, mas eu também não faço nada, né? É fácil falar mal do outro. Mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo alguma coisa? Porque aquele que faz, ele não tem tempo de falar mal do outro. Aquele que está pondo a mão na massa, ele não tem tempo de ficar criticando o outro. Então, quando você começa a entrar nesse processo de começar a se olhar e parar de se criticar, é um exercício que vai te conduzir a parar de criticar o outro. Porque você vai começar a prestar atenção em você. Você vai se enxergar, você vai se olhar. E aí a gente entra naquela outra coisa, né? Se eu me maltrato, os outros também vão me maltratar. Porque o outro me devolve aquilo que eu exalo, aquilo que eu estou colocando para fora, o que eu tenho dentro de mim e que eu coloco para fora, é aquilo que eu recebo em troca. Então, se eu me maltrato, o outro vai me maltratar. Se eu não me respeito, o outro também não vai me respeitar. Então, se eu me critico, o outro também vai me criticar. Se eu não me amo, o outro também não vai me amar. Então, a primeira dica é essa. Comece esse exercício de parar de se criticar. Se você aprendeu por exercitar todos os dias a se criticar e criticar o outro, agora você precisa desaprender e reaprender a dizer coisas boas sobre você. Então você vai reaprender, vai exercitar para parar de se criticar. E aí, a outra dica é: pare de se assustar. Como assim, Valéria, parar de me assustar? Para um pouquinho e pensa quantos pensamentos você tem durante o dia que te provocam medo, insegurança, insatisfação, te desequilibram, te estressam, te tiram do teu eixo, te deixam chateada, chateado. Muitos. Porque o que as pessoas mais fazem é viver no passado e no futuro, menos no presente. Você está aqui e está pensando em alguma coisa no passado. Você está revivendo uma situação, você está revivendo uma cena, e aí você está pensando o que você poderia ter dito naquela situação. Gente, aquela situação nem existe mais. E você está gastando a tua energia compondo ali uma situação, você dizendo para aquela pessoa uma coisa que já nem existe mais. Ou então você está lá no futuro, imaginando, criando uma fantasia, criando uma cena, né, de um filme, de uma situação e que não vai acontecer do jeito que você imaginou. Pessoal, não vai acontecer do jeito que você está imaginando, não vai. Nunca vai acontecer do jeito que você imaginou. Não vai acontecer. Porque eu dependo de outras pessoas para que essa cena aconteça. E essas outras pessoas também estão vivendo o filminho delas. Então não tem como juntar o filme delas com o meu filme e o meu filme, a minha cena, ser tão perfeitinha e combinar com a cena deles. Então, faça o seguinte. Eu fico ansiosa porque eu estou pensando no futuro ou eu estou vivenciando o passado. Eu fico com medo porque eu estou pensando no futuro. Qual é a dica aí? Viva o agora. É um exercício de reeducação de pensamentos. Então é assim. Pega um papel e anota todos os medos que você tem.
Tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de faltar dinheiro, tenho medo de ser mandada embora, tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo. Anota todos esses medos. E você vai ver que nenhum desses medos que você anotou lá no seu papel, na sua listinha, neste momento agora do presente, nenhum deles tem razão de ser. Porque neste presente agora que você fez a sua listinha, você não tem 100% de razão, 100% de certeza que o que você anotou está acontecendo. Você está lidando com suposições. E aí, cada medo que você tiver, você vai substituir por uma frase afirmativa, por uma afirmação positiva. Então, olha só, eu tenho medo de ficar desempregada. Então, você vai substituir por uma afirmação positiva. Qual é uma afirmação positiva que você pode fazer em relação a isso? Hoje eu estou indo muito bem no meu trabalho. Hoje eu tenho trabalho. Hoje o meu emprego me proporciona o que eu preciso. Tem muitas frases positivas, afirmações positivas só dentro dessa frase de medo referente à questão aí de ficar desempregada. Então, substituir cada pensamento de medo por uma afirmação positiva é um processo de reeducação. Mas você não quer parar de se sentir assustado, assustada, amedrontado o tempo todo? Gente, é péssimo, é horrível você viver com medo o tempo todo. O medo te paralisa. E por que eu estou lidando com amor próprio e com medo? Porque quanto mais medo eu carrego no meu dia a dia, menos eu me amo. Quanto mais medo me paralisa, mais eu me sinto uma incompetente. E se eu me sinto uma incompetente, é porque eu não estou me enchendo de amor próprio. Uma coisa está muito relacionada à outra. Pensamentos são como gotas. Pensa numa goteira. Começa a pingar. Pensamentos são como gotinhas. Uma gota pinga, 2 gotas pingam, 3 gotas pingam. Gente, uma gotinha após a outra, aquilo forma o quê? Uma poça. Se essa goteira continua pingando a noite inteira, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aquela poça vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aquilo vai virar, às vezes até um alagamento dentro de uma casa. Então, vocês percebem? Aquilo vai aumentando, 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 aumentando. Chega uma hora que você tá por aqui, que você tá por aqui, que você não consegue mais respirar. Então, a mesma energia que eu tô gastando com esses pensamentos de medo, com o passado que não existe mais, ou com o futuro que também não existe mais, por que eu não posso reverter e usar essa energia com o quê? Com afirmações positivas. Cada vez que me bate um pensamento de medo, na hora eu combato com uma frase afirmativa. Vou dar alguns exemplos aqui. Todo dia de manhã eu tenho alguns post-its na frente do meu computador. Eu tenho frases ali de afirmação. Eu tenho essas afirmações que todo dia de manhã eu falo comigo. Eu falo para mim. Então, olha só. Eu sou um ser saudável. Eu caminho para dentro do meu mais alto bem. Eu estou segura, eu estou em segurança. Tudo que eu preciso vem a mim facilmente. Tudo está bem no meu mundo. O mundo ampara todas as minhas necessidades. Então,
às vezes me bate. Gente, eu sou de carne e osso. Às vezes também me bate um medo. Mas é um exercício diário. Quando me bate um pensamento de medo, na hora eu já entro, opa, alto lá que não. Eu já entro com uma frase de afirmação. Bateu o sentimento de medo, eu já entro com um comando ali, com uma frase de afirmação. Tudo está bem no meu mundo. Tudo que eu necessito vem a mim facilmente. E aí uma coisa que me ajuda muito nesses momentos que batem a insegurança, eu sempre faço a retrospectiva da vida de Valéria. Eu sempre sugiro isso para os meus clientes na terapia. Quando você se acha diminuído, quando você começa a se criticar, quando você acha que você é o pior dos piores, quando você acha que você não tem qualidades, faz uma retrospectiva da tua vida. Começa a observar os passos que você deu na sua vida, as situações que você vivenciou, que você superou, que você deu conta, as conquistas. Como você vem se tornando uma pessoa melhor a cada dia, mais forte, mais determinada. Faça uma retrospectiva da sua vida. E aí você vai parar e vai pensar assim, eu tenho motivos para não me amar? Eu tenho motivos para continuar me criticando todos os dias? Eu tenho motivos para continuar me paralisando por causa de medos infundados, que são medos que eu estou criando por um futuro que não existe ou por um passado que também não existe mais? Minhas pessoas queridas, eu tenho o poder de comandar os meus pensamentos. O comando é meu. Eu estou no comando da minha vida. Então, eu prefiro deixar-me comandar por pensamentos de medo e de insegurança, ou eu tomo as rédeas da minha vida e falo, opa, aqui não, quem comanda aqui sou eu. Então, eu vou me reeducar, eu vou me reprogramar para eu, o quê? Ter dias melhores, ter qualidade de vida, ter pensamentos que me edificam, que me preparam, que me deixam os meus dias mais tranquila. Vai ter dias de chuva? Vai, mas nos dias de chuva eu continuo trabalhando o quê? Sem me criticar, colocando os pensamentos com frases afirmativas, olhando as minhas conquistas, me afirmando cada dia, me olhando com amor, me tratando com carinho, sendo bondosa para comigo. Essa é a minha mensagem hoje para vocês. Que vocês parem com as críticas, por vocês, pelos outros, e que vocês combatam esses pensamentos de medo e de insegurança. O controle está na mão de vocês e vocês conseguem. Vocês têm capacidade para isso. Basta começar um dia de cada vez. Minhas queridas pessoas, olha, muita luz na vida de vocês e um abraço no coração de vocês. Fiquem todos bem.